Professor, o processo de autonomia das universidades foi uma importante conquista da nossa luta. Fruto dessa conquista surgiu o CRUESP e o reconhecimento do Fórum das Seis como instrumento de negociação de pauta comum dos trabalhadores. Sobre a alegação da crise e na rabeira das reformas conservadoras do governo Temer, tentam nos impor um conjunto de retrocessos, e no caso do direito da greve, o desconto dos dias sem que haja negociação ou julgamento. No caso das universidades paulistas, o reitor da USP, além de já ter produzido uma série de ajustes que passaram por demissão de trabalhadores e fechamento de creche, está levando para votação no Conselho Universitário proposta que institucionaliza limites de gastos, que congela salários, carreiras e estabelece limite para a contratação de técnicos administrativos, dentre outras questões. Em caso de vitória, sua gestão se compromete a não seguir o modelo da USP e respeitar o direito de greve dos trabalhadores? A resposta a essa questão é muito fácil e simples. Eu claramente me posicionei, como acredito que a maioria sensata da população brasileira, contrária à emenda constitucional que estabeleceu os limites de gastos da administração pública. Não é possível gerir a coisa pública com base em limitações dessa natureza. As necessidades da administração pública, isto é, as necessidades das consequências dos atos da administração pública, porque tudo que aqui fazemos tem como destino final a população brasileira, residente no estado de São Paulo ou fora dele. Consequentemente, não podemos fazer com que a nossa universidade fique amarrada a tetos, mesmo porque a agilidade na administração é uma necessidade. E aí aproveito para fazer uma crítica à maneira pela qual a nossa universidade hoje é administrada, baseada em planejamentos estratégicos e certificações que ficam paradas no tempo, ao contrário de outros órgãos que são muito bem administrados e bem-sucedidos. Cito aqui como exemplo a Embrapa, que trabalha não com planejamento estratégico, mas com inteligência estratégica. O que isso significa? Significa que a administração tem que ter a agilidade e a dinâmica necessária para se amoldar às necessidades da sua ação para que o resultado à sociedade seja concreto e evidente. E isso pode mudar de acordo com circunstâncias internas, de acordo com circunstâncias externas. Consequentemente, o pior dos mundos seria caminhar no sentido do que a USP caminhou. Então, eu diria claramente aos representantes das entidades aqui presentes, mas especialmente aqueles que nos estão assistindo, que esse tipo de encaminhamento é um suicídio. Nós temos que acreditar na honestidade de propósito do administrador público, entender que o reitor da universidade não é o dono da universidade, daí, mais uma vez, chamar a atenção para a importância da diretoria executiva que nós estamos propondo instituir na nossa universidade. Essas decisões são decisões coletivas e eventuais limitações, na realidade, têm que ser direcionadas pelas priorizações, o que significa que todas as necessidades serão atendidas ao seu tempo, de acordo com a prioridade com que elas se apresentem. Essa é a maneira ágil de trabalhar com inteligência estratégica, e as estruturas que devem dar concretude, né, que deve tornar real, né, as consequências desse tipo de administração, deverão, evidentemente, ter agilidade suficiente para serem mobilizadas e modificadas de acordo com os mais altos interesses da sociedade, portanto, interesses públicos. Consequentemente, jamais passou pela minha cabeça, né? Então, a pergunta traz um assunto que nunca passou pela minha cabeça, e mesmo porque, como eu disse, eu considero que o governo federal cometeu um suicídio no sentido de privar a nossa população de ações essenciais, como, por exemplo, envolvendo circunstâncias que certamente se farão necessárias nesse congelamento que se fez por 20 anos em relação à saúde da população, em relação à educação. Então, é impensável isso na Unicamp. Jamais adotaremos um princípio interno de limitação de gastos. Deveremos trabalhar sempre de maneira dinâmica e buscando o maior interesse da população a qual servimos.